E estamos ao vivo no nosso canal para a gente falar dos nossos filhos adolescentes, que deixam a gente descabelada, desesperada. E o tema de hoje, gente, é muito importante, não é? Porque cada vez mais a gente está preocupado, a gente está percebendo uma discrepância, ou seja, uma distância, né? Entre o que é ideal em termos de dar liberdade para os nossos filhos e o que há de repressão, de segurar demais esses meninos. Tem gente que está soltando demais antes dessas pessoas, né, desses adolescentes estarem preparados para lidar com toda essa liberdade, vamos chamar assim, e tem gente que está aprendendo demais a ponto de não deixar esse jovem se desenvolver e treinar para vir a ser um adulto responsável, maduro, que dê conta da própria vida, não é? Então, para quem está aí e não me conhece ainda, meu nome é Valquíria Lobo, eu sou mãe do Tiago, de 32 anos, e da Thalita, que tem 18, quase 19 agora, e eu tenho aí uma experiência de quase 20 anos lidando com adolescentes no movimento escoteiro. É um trabalho voluntário que eu desenvolvo, sim, eu sou chefe de escoteiros, isso existe. Não é só o Huguinho, Zezinho, Luizinho, os sobrinhos do Pato Donald, da revistinha, e não é só coisa de filme norte-americano. O escoteiro existe, sim, há mais de 110 anos, no mundo inteiro. Aqui no Brasil tem, acho que 80 mil escoteiros, e eu sou voluntária desse movimento, e por isso eu tive a oportunidade de conviver diretamente com os adolescentes, e o que mais me encanta no escotismo é justamente a proposta de desenvolvimento da autonomia desses jovens. Por que isso, né? Percebo assim, desde pequenininho, o escotismo começa com 6 anos e meio. E calma que eu já vou te explicar o que isso tem a ver com dar ou não dar liberdade para os nossos filhos adolescentes, e a gente fica sem saber, né, se segura, se não. Tem gente que fala, mas está indo todo mundo, mãe, só eu que não vou. E a gente fala, meu Deus, será que estou agindo normal? Ah, mas você não é todo mundo. Não é assim que a gente faz? É bem assim, né, amiga? Então, mas vou chegar lá, tá? Então, como eu estava explicando, com 6 anos e meio, a criança já entra no escotismo, né? E com 6 anos e meio, ela já é estimulada, o escotismo estimula a família a já ir deixando gradualmente aquela criança fazer sua própria mochilinha para ir acampar. É óbvio que você, com 6 anos e meio, ela ainda precisa de uma ajuda muito mais presente, né, da mãe, do pai, que seja, para conseguir montar essa mochila de uma maneira adequada. Mas, desde essa tenra idade, a gente já estimula que a criança faça a maior parte do trabalho. Então, por exemplo, a escolha das roupas. A escolha das roupas, para um acampamento, obviamente, não pode ser a roupa de ir na missa, né? Ainda usa roupa de ir na missa? Acho que não, né? Não tem problema. É só uma brincadeira. Mas, enfim, a gente não vai pegar aquela melhor roupa da criança, aquela que ela tem separadinha para ir para um acampamento, porque acampamento é para sujar, é para rolar no chão, é para brincar, né? E então tem as roupas adequadas, são aquelas mais velhinhas, mais batidinhas, que são as roupas adequadas para levar para um acampamento. Então, o que a gente faz? A gente ajuda a criança a selecionar as roupas. Se ela ainda é muito imatura, e lógico, 6 anos e meio é uma data, né? Um parâmetro de idade, mas tem criança com 6 anos e meio muito mais madura do que crianças de 6 anos e meio. Né? A idade não quer dizer muita coisa. A gente respeita a individualidade de cada criança e tá tudo bem, tá? Aquela que é um pouquinho mais infantil, um pouquinho. E é para ser infantil, com 6 anos e meio, né? Vamos combinar. Mas aquela que é um pouquinho mais imatura, para a idade dela, dos 6 anos e meio, e aquela que é um pouquinho mais avançadinha, com 6 anos e meio, as duas estão normais, não tem nada de errado com nenhuma delas, só que a gente vai observando que cada criança tem seu tempo, né? Por isso que não tem uma receita mágica, se você está esperando que eu vou falar aqui nesse vídeo, olha, quando ele fizer 13 anos, você já pode deixar ficar na rua até tal hora. Isso não existe.
Não existe, amiga, não existe. Infelizmente, eu gostaria que fosse assim, mas não é. Mas é uma série de fatores que você, tendo conhecimento sobre esses vários fatores, vai te ajudar a chegar nessa fórmula única só para o seu filho, só para a sua família, tá bom? Mas tem alguns parâmetros aí para orientar nessa questão. Então, voltando lá à questão da mochilinha, a mãe vai ajudar um pouquinho, vai pegar um pouquinho, vai selecionar as roupas que podem, as que não podem, e vai deixar, olha, dessas aqui, né, que a mamãe selecionou para você, quais você quer levar? Tem que levar X camisetas, ó, tá aqui na listinha. X camisetas, X shortinhos, né, tantas meias, tantas roupinhas íntimas, tantos calçados. Qual dessas você vai levar? Aí deixa a criança escolher. Veja, ela tá tendo uma escolha. E o exercitar, escolher as coisas, é que vai dar lá na frente a segurança para ela testar, escolher mais coisas, né? Tomar as decisões sem a interferência dos adultos. Percebe a importância do treino da autonomia desde cedo e o quanto isso é importante para depois a gente ver se deixa ou se não deixa, que hora o filho vai chegar em casa. Percebe? Tá fazendo uma linha do tempo aí? Uma consequência lógica da coisa? Mais ou menos por aí, tá bom? Então, o que acontece? Olha só, eu vivo falando isso aqui no canal, o pessoal que me acompanha já deve estar careca de saber, mas se você é novo aqui, escuta, porque isso é muito importante, tá? O pessoal tem uma dificuldade de perceber que é hora de começar a soltar mais. Tem uns, ao contrário, que cedem à pressão. O filho, depois, né, que vem a nave espacial, abduz o filho, leva ele embora, coloca um ET no lugar. É uma brincadeira que eu faço para dizer que a adolescência chegou, né, porque ele muda demais. E parece um videogame que mudou de fase, a gente não reconhece mais, né, aquele bonequinho. Não é mais o mesmo personagem, mudou completamente. E às vezes até assusta as mães, os pais, pela mudança brusca que acontece com a criança quando ela vai chegando nesse ponto da adolescência. Quando ela chega nesse ponto, a gente precisa dar continuidade ao processo. E os pais, às vezes, não deixavam nada, faziam tudo, mas aí o jovem começa a questionar, começa a se rebelar, né? Começa a ficar rebelde, como as mães costumam dizer, meu filho está muito rebelde, está respondendo, tudo ele está questionando, ele me responde, ele me enfrenta. É essa a fala dos pais, né, das mães. Na verdade, essa atitude, ela é saudável, e ela é necessária para que aquele ser humano se desenvolva e se torne um adulto. Porque ela está deixando a infância, está deixando aquela fase em que tudo era decidido pelos pais, tudo era feito pelos pais, né? E aí, de tanto insistir, de tanto combater, a criança, o jovem, né, acaba vencendo algumas famílias, né, algumas mães, principalmente, pelo cansaço, e a mãe fala, vai quebrar a cara, que aí você já aprende. E acaba não dando bom. Não é tanto ao céu, nem tanto à terra. É o meio termo. E esse meio termo seria interessante que tivesse começado desde da infância. Eu vivo falando aqui também, trabalho dentro de casa, tarefas domésticas, elas devem ser feitas por crianças a partir de 2 anos de idade. Nossa, chefe Val, você é maluca? Não, não sou maluca. É verdade esse bilhete. Eu sei que isso é uma brincadeira, que é verdade de verdade, tá? A partir de 2 anos, a gente já pode ir dando gradativamente, de pouquinho em pouquinho, autonomia para a criança ir se desenvolvendo nas suas escolhas, na sua liberdade. E é essa liberdade que vai depois nos deixar mais seguros para soltar os filhos quando eles começam com as baladas, com as saídas e tudo mais. Por quê? Que trabalhar dentro de casa vai me ajudar depois a dar liberdade? Por causa do desenvolvimento que isso provoca, a responsabilidade que se desenvolve. Quando o bebê de 2 anos já começa a ajudar a mamãe a guardar os brinquedos, ele já começa a ter algumas responsabilidades. E quando ele percebe que ele é responsável por guardar os brinquedos,
né? E lógico, com 2 aninhos você não vai soltar toda a responsabilidade de guardar todos os brinquedos na mão da criança, ainda não é assim. Mas aos pouquinhos, vamos guardar os brinquedos agora? E ela vai lá, vai guardar um pouquinho, vai enjoar, você ajuda, né? Às vezes você mais faz do que ela, mas isso vai mudando aos pouquinhos, e é isso que muita gente não se dá conta, essa graduação, a gente não percebe os filhos crescendo, e aí, como eu estava dizendo, né, alguns continuam tratando os adolescentes como era na infância, fazendo tudo por eles, escolhendo tudo por eles, tomando todas as atitudes, as responsabilidades, as tarefas, e também as escolhas. E aí, quando eles chegam à adolescência, ou a gente quer que eles, de repente, saibam escolher, né? Ou a gente continua escolhendo por eles. E aí eles começam a se rebelar, porque eles precisam se desenvolver. É uma questão até mesmo de sobrevivência. Ele precisa desenvolver a sua capacidade de escolher, de lidar com as consequências das suas escolhas, de ter liberdade e de ter responsabilidade sobre a liberdade que ele tem. Então, na prática, como é que a gente faz isso? Estava falando lá da criança que começa no escotismo com 6 anos e meio. Com 6 anos e meio, ela já escolhe as roupinhas e já monta a sua própria mochila. Fica tão bem montada quanto de um adulto? Responde aí, vamos ver. Vamos ver a enquete. Se vocês acham que uma criança de 6 anos e meio vai fazer uma mochila tão bem quanto a mãe dela? É óbvio que não. É óbvio que não vai ficar tudo tão arrumadinho. Mas, gente, escotismo tem um método, e um dos elementos desse método é aprender fazendo. Porque a criança não vai aprender a montar a mochila olhando a mãe montar. Ó o Thiago Lobo aí, mãe, oi filho, já fez a janta? As crianças estão comendo? Ah, não vai embora não, espera a mamãe. Olha, o filho tá falando que vai embora, só porque eu tô fazendo a live aqui com vocês. Não, espera a mamãe. Janta, faz a janta para elas que a gente já vai, tá bom? Não vai embora não vai embora não. Então, pessoal, como eu estava falando, tá vendo? Esse daqui ele já cozinha, esse aqui é o Thiago Lobo, de 32 anos. Quando eles estão passando pelo escotismo, quando chega ali 10 anos e meio, 11 anos, a gente passa eles para uma outra turminha, e aí eles começam a fazer coisas que os pais, às vezes, se assustam, porque não acham que eles dão conta. O que o Thiago está falando? A Lê tem que trabalhar amanhã, mãe. Ah, filho, que pena. Espera só um pouquinho, meia hora. Eu vou falar rápido com o pessoal aqui. Tudo bem, gente? Se a live hoje for um pouquinho mais, mais curtinha, vou correr aqui para explicar rapidinho, tá bom? Olha só, eu estava dizendo, né? Quando eles têm 10, 11 anos, a gente já começa a atribuir a eles responsabilidades que muitos pais se assustam. Por que se assustam? Porque eles não acham que os filhos são capazes de fazer algumas coisas que a gente propõe para eles. Por exemplo, uma coisa que a gente propõe, que eles mesmos façam a sua comida, que eles cozinhem. Literalmente, não é dar uma ajudinha ali para os adultos que vão cozinhar, não. Não, eles cozinham. Eles escolhem o cardápio. Às vezes a gente propõe para eles comprarem os ingredientes e prepararem o alimento, de verdade, arroz, feijão, macarrão, carne, o que seja, a refeição completa, café da manhã, jantar, almoços, lanches, o suco, tudo eles que preparam. Eles literalmente tomam conta da casinha deles no acampamento, entende? Isso é muito importante para o desenvolvimento deles. A gente deixa, lógico que a gente prepara, a gente dá instrução, a gente orienta como é que se faz, mas a gente deixa que eles peguem facões, facão mesmo de cortar cana, sabe facão? Aquela ferramenta perigosíssima, até para adulto. A gente põe na mão deles, a gente ensina como usa, e a gente deixa eles irem cortar bambu. Lógico que é tudo controlado, os adultos estão de olho, os adultos estão envolvidos no processo, mas não para fazer por eles, mas para orientar e direcionar a ação deles.
E isso vai tornando-os cada vez mais autônomos. Quando eles escolhem um cardápio, eles desescolhem outro, né? E às vezes, quando chega do acampamento, está muito mais agradecido à mãe por todo aquele trabalho que ela tem em casa, e eles não reconhecem. Quantas mães eu conheço que se queixam que os filhos não reconhecem o trabalho que ela desenvolve, o trabalho que ela presta para a família toda dentro de casa. Eu me mato de trabalhar, mas ninguém reconhece. As que não trabalham fora, então, meu Deus, são quase taxadas de dondocas, são quase taxadas de inúteis, porque não trabalham fora, trabalham só dentro de casa. E todo trabalho, e a gente sabe que dá trabalho, hein? Dá trabalho. Todo o trabalho desenvolvido dentro de casa, ele não é reconhecido. Mas por que não é reconhecido? Porque é mágico, né? É mágico. A pessoa vai lá, come, deixa o prato na mesa. Quando ela vai comer de novo, o prato está lavado no armário e, quiçá, já está na mesa de novo, limpinho, pronto para ser abastecido novamente. É mágico. A casa mágica. A gente deixa tudo jogado para tudo quanto é lugar e a gente vai para a escola. Quando a gente volta, está tudo limpo, tudo arrumado, tudo no lugar. Então, não tem como ele valorizar um trabalho que ele não sabe o quanto de trabalho que dá. Percebe? Então, gente, esse negócio de dar liberdade ou prender está muito mais ligado ao nosso treinamento, aos nossos filhos, desde pequenininhos, para irem galgando a capacidade de fazer algumas escolhas, arcar com a responsabilidade sobre aquelas escolhas, arcar com as responsabilidades sobre aquela escolha. Então, o cara vai para o acampamento, está escrito lá, tem que levar roupa de frio. Mas aí ele, não precisa, não vou levar roupa de frio. Tá na lista, tem que levar. Não, mas, não precisa. Insiste em não levar. Como que a gente faz no acampamento quando o jovem não leva toda a lista de material que estava escrito ali para ele levar? Se é noite, assim, normal, sempre faz um friozinho, né? Difícil ter aquela noite, assim, que a gente está morrendo de calor. Sempre esfria um pouquinho, principalmente no meio da floresta, no meio, né, de um bosque, de lago, que é onde geralmente a gente acampa. Em meio à natureza, a temperatura é sempre mais baixa. Sempre esfria um pouquinho. E se ele não levou todo o equipamento que eu digo é as roupas mesmo, né? As roupas, a capa de chuva, a roupa de frio, o manto, né? Um cobertor, ele vai passar frio, né? E aí, como é que nós adultos agimos lá? Se é uma situação em que a gente percebe que o frio é tanto que vai fazer mal à saúde dele, que ele vai adoecer, que ele vai ter problema de saúde, obviamente a gente dá um jeito, né? A gente pede emprestado de alguém, a chefia meio que divide, o chefe sempre leva uma coisinha a mais, aquela coisa, né? Mas a gente não deixa ele arcar com a consequência daquela escolha ruim dele, porque a consequência vai ser muito ruim, ele vai ficar doente. Aí a gente não deixa, né? Mas quando ele vai passar um pouquinho de frio, vai bater um pouquinho o dente, né? Vai passar maus bocados, mas não vai ficar doente, a gente deixa. E não é por mal, não é por sadismo. Sadismo é quando a gente gosta de ver a pessoa sofrer. Não, a gente não gosta de ver os escoteiros sofrerem, nem um pouco. Mas muitos deles acham que a gente gosta, porque aparentemente a gente age muito diferente dos pais. Os pais super protegem, os pais querem garantir que nada vai dar de errado na vida dos filhos. E isso, gente, nenhum de nós tem o poder de garantir. E os filhos só vão aprender a como lidar com as coisas que dão errado, com os imprevistos da vida, quando eles realmente lidam com aquilo, né? E no escotismo eu gosto porque tem todo aquele ambiente controlado, como eu disse, né? Se a consequência vai ser catastrófica para a saúde dele, a gente não deixa ele sofrer toda a consequência. A gente protege, sim. Mas se é só aquele friozinho, assim, de bater os dentes, tadinho, dá dó, sabe? A gente morre de dó. Mas a gente deixa sentir. Porque no próximo acampamento, ele vai se lembrar daquele frio, e ele vai perceber, e ele vai evoluindo, sabe? A gente percebe o equipamento, né, a roupa, o material que eles levam de um acampamento para o outro, evoluindo drasticamente.
Aqueles que levam um monte de coisa e tem que carregar aquele mochilão cheio de coisa inútil, né, que não vai usar, que só vai servir de peso para carregar, a gente percebe aos poucos eles vão deixando. E tem aqueles também que não levam nada, ficam filando tudo dos amigos, pegando tudo emprestado. Tem uma hora que eles percebem que eles começam a incomodar, porque ninguém vai levar um vidrão de shampoo para o acampamento. A gente leva aquele, né, de hotel, ou então aquele que sobra da tintura da mãe, uns vidrinhos desse tamaninho. Então, se você tem um amigo que está sempre pedindo, e você leva um pouco para você, tem hora que você vai, né? Poxa, né? Você não traz nunca o seu? Então, ele vai se acostumando que ele vai ter que melhorar nessa questão aí. E tudo isso, gente, seria muito mais simples se a gente, desde pequenininho, fosse dando essas pequenas tarefas para os filhos, essas pequenas decisões, deixando por conta deles, tá? Para que eles fossem desenvolvendo essa capacidade de tomar decisão e arcar com as consequências, né? Então, assim, não guardou o brinquedo e é responsabilidade dele guardar o brinquedo, o que pode acontecer? Pode acontecer de, não sei, se de repente você tem aí uma funcionária, né? Uma diarista que vai te ajudar. Pode ser que ela guarde em outro lugar, e aí a hora que ele vai procurar, ele não acha. E vai ser chato, né? Você querer seu brinquedo e não achar. Pode ser que, de repente, o cachorro pegue e destrua o brinquedo, e aí você vai ter que arcar com a consequência de não ter guardado o seu brinquedo, não é verdade? Então, essas pequenas coisas, elas vão ensinando. Agora, qual que é a questão, como que funciona a maioria das pessoas que estão aqui acompanhando o nosso canal? A maioria está na mesma situação que eu com relação ao Tiago. Não teve o conhecimento na época em que precisava usar. Trazendo aqui para a nossa situação, quando eles eram crianças, a gente não sabia que a gente deveria ir soltando as responsabilidades na mão deles. Até porque toma muito tempo, é muito difícil, né? Você ter que lidar com o trabalho, com seus estudos, com a sua vida pessoal, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da vida, não é? E ainda ter a paciência de esperar uma criança de 6 aninhos montar sua mochila, ajudar a lavar os pratos. Criança de 6 anos pode lavar o prato, por que não? Nossa, mas vai lavar, vai quebrar. Nós adultos também quebramos. E nós quebramos menos porque nós já quebramos mais no passado. Não sei se você percebe, lembra de você. Quando você começou a lavar louça, não sei com quantos anos, eu comecei, acho que eu tinha uns 7, 8, né? Quando você começou a lavar louça, você quebrava mais ou menos do que hoje? Hoje eu continuo quebrando, eventualmente um copo, um prato, tá lá, sabão, coisa lisa, escorrega, cai, quebra, né? Mas é muito menos, obviamente, do que era quando eu estava aprendendo a fazer. E a gente não quer que o nosso filho quebre um copo. A gente dá tudo de plástico para eles. Poxa vida, gente, como que eles vão aprender que a textura do vidro do copo com sabão é diferente da textura do plástico? A habilidade, né, a coordenação motora de fazer o movimento de lavar a louça é maravilhoso para o desenvolvimento até cognitivo das crianças, e a gente os impede, a gente tira deles essa oportunidade de desenvolvimento. Por quê? Por causa do lado prático da vida, a gente quer fazer rápido, né, porque a gente não tem tempo, a gente precisa ser ágil. Mas aí, depois, quando eles crescem, a gente quer que eles façam como se fossem adultos, já que eles têm tamanho de adultos. E aí começa aquele conflito, que é o quê? Eles querem liberdade quando são adolescentes, mas a gente não tem segurança, porque o mundo é perigoso, porque a gente não tem confiança de que o filho vai ter a destreza, né, de se defender, de saber o que fazer, de saber como agir. Então, a gente acaba segurando. E é esse o movimento que eu acho que a gente precisa começar a pensar diferente. Eu sempre trago aqui no canal a gente olhar diferente para a situação. E aí, como eu estava dizendo, né? Todo mundo aqui está na mesma situação de não ter uma uma máquina do tempo para voltar ao passado e fazer diferente naquela época. A maioria
está hoje lidando com os problemas diretamente com os adolescentes, né? Eles não querem respeitar, eles não querem obedecer, eles querem liberdade, e a gente fica naquela sinuca de bico, né? Largo ou não largo, deixo ou não deixo, até que hora eu deixo, até que hora eu não deixo. E, na verdade, isso não é um processo gradativo, porque não começou lá atrás. Tem que começar agora. E para começar agora, como é que a gente faz? Se lá atrás eu não dava a chance dele desenvolver a autonomia dele, como que eu faço agora? Gente, é mais difícil um pouco, mas não é impossível não, tá? Dá para a gente fazer da mesma maneira, tá? Como que a gente faz para começar a soltar um filho adolescente que já está começando a querer sair, está começando a querer ter sua liberdade, mas a gente ainda não sabe o quanto de liberdade a gente dá? A gente dá de pouquinho em pouquinho. O que a gente não pode fazer de jeito nenhum são os dois extremos. Nem soltar a ponto de dizer assim, ó, vai aonde quer, com quem quer, a hora que quer, volta quando quer, do jeito que quiser, e não precisa me dar satisfação nenhuma? Não, tá errado. Adolescente precisa sim de limite, precisa sim de parâmetros e precisa saber que tem alguém preocupado com ele, preocupado com a vida dele. Porque, por mais que eles queiram liberdade, eles não querem toda a liberdade. Eles não querem. Por mais que isso soe contraintuitivo. Não, no fundo eles não querem. E também não dá para a gente continuar fazendo a mochila do filho, literalmente, com 12 anos de idade, gente. Com 12 anos a gente já dá facão na mão deles e ensina a cortar bambu. Com 12 anos a gente já põe eles para ir no mercado e comprar os ingredientes e põe eles na fogueira para fazer a própria comida. Entende? Não pode fazer esses dois extremos. Mas então como é que faz? Primeiro, se você não tinha essas informações, se você não fazia assim, de ir soltando, de ir dando responsabilidades para ele ir se desenvolvendo, a ponto de saber como lidar com as situações, porque no fundo, essa questão de soltar para ir para as festinhas ou não, tem a ver com o quanto de habilidade seu filho tem para lidar com as coisas práticas da vida, né? Então, assim, ele quer sair, mas você não sabe se aparecer alguém e abordá-lo, se ele vai saber como se comportar, como lidar com uma situação em que uma pessoa estranha vem abordar ele ou a turminha dele, no shopping, por exemplo, que seja, né? Você não sabe se ele vai ter condições, estrutura psicológica de repente, recusar uma droga quando for oferecida para ele. E eu digo quando, porque não é se, é quando, tá? Fatalmente vai chegar o dia em que alguém vai oferecer alguma coisa para o seu filho. Aceita, acredita nisso. Não faça como um avestruz de colocar cabeça embaixo da terra e fingir que nada está acontecendo, com medo de que isso venha a acontecer, porque não é assim que a gente impede, não é assim que a gente blinda, que a gente defende nossos filhos desse momento da vida, entende? Quando o namorado propuser para a moça, vamos fazer sexo, e não precisa de camisinha, porque eu sei como fazer de um jeito que não vai engravidar, ou eu nunca vou te trair, então você não precisa ter medo de pegar doença? E eles acreditam nisso? Nessa fase da adolescência, eles acreditam nisso? Pergunta como eu sei. Lembra que eu fiquei grávida com 15 anos? Então, é assim, vai chegar o momento em que eles vão ser expostos a tomarem decisões e que a gente não sabe se eles estão prontos ou não para lidarem com aquelas decisões, para tomarem a decisão melhor para a vida deles. E é por isso que a maioria de nós segura, né? E aí a gente acaba tendo aqueles problemas de dentro de casa, que é o quê? Filho rebelde, filho xingando, filho brigando, filho tendo esses conflitos dentro de casa, né? Eu deixo ou não deixo? Se eu não deixo, ele bate a porta, xinga, fala que quer fazer 18 anos logo, fala que quer dar a guarda para o pai, como outra mãe falou
naquele programa que eu faço de pergunta para Val, as perguntas que eu respondo. Então, gente, é esse conflito que acaba gerando, por quê? Porque se você não dá a liberdade aos poucos para o jovem, ele vai buscar essa liberdade a todo custo. Tem jovem que chega a fugir de casa, pula a janela, sai de casa quando os pais já estão dormindo para ir para as baladinhas. Acontece todo dia eu escuto mãe falando isso. Sem contar aqueles casos que acabam aparecendo na televisão, de jovem que fugiu, foi não sei para onde, família toda procurando, e depois descobriu que foi encontrar um namorado da internet em outro estado. Por isso até que está agora essa lei, né, de que para viajar sozinho, jovem com menos de 16 anos precisa de autorização a confirma reconhecida dos pais, já ficou sabendo disso? Então, tudo isso por causa dessas situações extremas que acabam acontecendo, não é? Então, como é que a gente faz? A gente vai fazer como a gente deveria ter feito quando eles eram pequenos e não fizemos. E como a gente deveria ter feito? Dar responsabilidades e dar um pouquinho de liberdade. A gente precisa, por exemplo, um clássico, deixa ou não deixa andar de ônibus? Gente, deixa andar de ônibus. Mas esse processo de deixar andar de ônibus tem que ter uma preparação. Como é que a gente faz essa preparação? Muito simples. A gente toma o ônibus junto com o jovem, a gente vai mostrando para ele o número do ônibus, onde esse ônibus para, a gente vai mostrando os pontos de referência por onde ele passa, a gente vai mostrando os pontos de referência quando está quase chegando no ponto em que ele tem que descer, por exemplo, né? E aí a gente desce, aí a gente ensina a atravessar a rua. Tá, mas ele já tem 13 anos. Ótimo, ele vai aprender ainda mais fácil do que quando era pequenininho, ou não. Tiago tinha 6 anos e meio, literalmente, quando eu fiz esse processo com ele. Não porque eu quisesse, porque com 6 anos e meio realmente é muito cedo para tomar 3 linhas de ônibus sozinho dentro de uma cidade de 300 mil habitantes, que era o que Ribeirão Preto tinha há 25 anos atrás, era por uma necessidade. Eu era sozinha, a família éramos eu e ele, eu pagava aluguel e cuidava do meu filho, né, com 6 anos e meio, morávamos sozinhos, e ele tinha que ir para a escola. Naquela época era absolutamente inviável essa questão de van, que hoje em dia tem, né, perua escolar, não existia. Existia, assim, muito escasso e era um valor financeiro, né, monetário, que eu não tinha a menor condição de arcar. Porque eu, né, ganhava 2 salários mínimos e pagava aluguel, sustentava ele, sustentava a casa, sustentava a nós 2, então não tinha condição de pagar esse tipo de despesa. Então a alternativa que tinha era realmente ele tomar ônibus, e eu ensinei, entrei no ônibus com ele, fiz tudo isso que eu estou te explicando, ele tinha 6 anos e meio, né, e eu comecei a dar para o Tiago munição, para ele saber o que esperar, né, coisas inesperadas, coisas se alguém começar a conversar com você e você perder o ponto, o que você deve fazer nesse caso? Eu explicava literalmente, falava: "Olha, se você perceber que tem alguém que está conversando muito com você, você se sentir desconfortável, senta perto do cobrador, começa a conversar com o cobrador, pede licença para a pessoa. Se você se sentir acuado, fala para a pessoa: "Olha, eu não estou me sentindo confortável com a sua conversa. Minha mãe falou para eu não conversar com estranhos e realmente eu acho melhor o senhor se afastar". É para falar desse jeito. Eu falei isso para uma criança de 6 anos e meio. "Filho, se você estiver muito cansado e dormir e perder o ponto para descer, que você faz? Olha, o ônibus é circular, ele vai demorar um tempo, vai demorar muito, 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 muito. Mas você vai ver que ele vai por uns caminhos que você não conhece, depois ele vai voltar por outro caminho e vai voltar de novo no ponto. Aí você presta mais atenção e não dorme. Você vai ver o ponto chegar de novo, né? Ah, mas e se você perder a escola? Então você faz assim, assim, assado. Ah, e se todas as situações, eu ia passando para ele: "Olha, se acontecer isso, você faz aquilo, se acontecer aquilo outro, você faz aquilo outro. E se acontecer uma coisa que você não sabe como agir? Você pega o telefone e liga para a mamãe, você pega o telefone e liga para a sua tia, você pega o telefone entra numa loja
fala: "Olha, eu precisei tomar o ônibus, mas aconteceu isso, 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 e eu preciso ligar para minha mãe. O senhor pode ligar para minha mãe? Pode ligar a cobrar". Você entrando numa loja e falando com o dono da loja, é mais seguro do que se você falar com uma pessoa que está passando na rua, por exemplo. Entende? Eu dava todas essas informações para ele do que poderia dar errado, o que poderia dar certo, o que as situações que poderiam acontecer mais corriqueiras, e ia dando subsídios para ele. Eu não gostaria de ter feito isso com o Thiago com 6 anos e meio, mas era a situação que eu tinha na época e o que a gente conseguiu com essa situação, que era a realidade que a gente vivia, é que o Thiago é uma pessoa muito autônoma, uma pessoa que sabe tomar suas decisões e arcar com as consequências das decisões que toma. E eu percebo uma fortaleza dentro dele, ele é uma pessoa forte, que sabe viver, que sabe tomar conta da própria vida. Percebe isso? Então, com o filho da gente, a gente adolescente, a gente também deve ir dando para ele pequenas responsabilidades e deixando ele lidar. A questão do ônibus, por exemplo, deixa ele andar de ônibus, ensina como é. Eu cheguei a dar a volta no circuito completo do ônibus, para ensinar para ele o que aconteceria se ele perdesse o ponto, por exemplo, né. Outra situação que a gente pode deixar, a própria festinha, o próprio ir ao shopping, né. Eu não sei como que é aí na sua cidade, mas aqui em Ribeirão Preto, é muito comum os jovens quererem se encontrar para dar um rolê no shopping, eles falam, né. Por que shopping? Porque, eh, é onde tem a praça de alimentação, é um ambiente, né, relativamente seguro, eles têm um pouco mais de liberdade, porque, né, conseguem andar ali tranquilamente, sem aquele risco de estar, por exemplo, numa rua da cidade, né, que é um pouco menos seguro, entende? Então eles vão muito ao shopping. Só que aí, a gente precisa ensinar aos nossos filhos, não só que ônibus que toma, que ponto que desce, mas também todo aquele, traquejo social, toda aquela como se comportar dentro de um ônibus sozinho. Não é? Como se comportar no shopping quando a gente está com a galera. Porque eles sozinhos, sem a vamos dizer assim, a contenção dos pais, quando eles são acostumados a ser contidos, eles vão fazer como uma mola encolhida. É o tempo todo reprimido, reprimido, reprimido. Quando solta, explode. E aí vai para os extremos, vai fazer traquinagem, né. Como é que a gente faz para que isso seja uma coisa, eh tranquila, a gente vai soltando aos pouquinhos. Deixa ir ao shopping, mas nas primeiras vezes, a gente vai junto, deixa ficar um pouquinho mais à frente, mas um pouco mais de liberdade junto com os amigos, mas aí a gente chega em casa e vai conversando. Mas olha, não é no tom de sermão, não é no tom de crítica e julgamento, é num tom de orientação mesmo. É sentar e conversar: "Filho, olha, você já está crescendo, né, já está aí virando adolescente, cada vez mais você vai começar a sair com seus amigos, cada vez mais você vai ter mais liberdade, daqui a pouco tempo você já vai estar dirigindo, né, imagina só, vai tirar carta, e a gente precisa, nesses momentos, né, em que a gente está por conta própria, se comportar assim, assim, assado. Naturalmente, sem julgar, sem criticar, sem dar bronca, sem dedo em riste, não, orientando, conversando, lidando com o nosso filho como uma pessoa, um ser humano à parte de nós, com o mesmo respeito e a mesma consideração que a gente tem para com os estranhos. Por incrível que pareça, às vezes a gente trata melhor, com mais respeito, com mais dignidade, os estranhos do que os nossos filhos. A gente eu estava conversando com uns amigos meus adolescentes, e eles estavam comentando comigo algumas coisas do tipo assim, os nomes que as mães chamam, sabe, eu não critico não, porque eu fazia igualzinho com o Thiago antes de ter noção do que eu estava fazendo, né. Xinga de nome pesado. Eu ouço minha vizinha, às vezes, sabe, gritando com os filhos dela. Não sei que idade tem, porque é numa outra rua, que dá de fundo com a minha casa. E eu escuto, às vezes, uns nomes pesados, sabe, um xingamento, assim, tão forte, tão desrespeitoso,
que eu acho que a gente não teria coragem de falar isso para alguém na rua, um desconhecido, xingar do que ela xinga. E a gente xinga o nosso próprio filho, né? Quando a gente vai ensinar, a gente tira a dignidade dele, coloca ele numa posição de como se fosse uma pessoa incapaz, como se fosse uma pessoa que não desse conta de vivenciar aquela experiência. A gente não bota fé nos nossos filhos, a gente não confia neles. Sabe o facão? Colocar na mão dele o facão, ensinar como que afia, como que anda, andar mesmo no acampamento, portando um facão, como é que a gente passa a ferramenta de uma pessoa para outra. Está trabalhando? Oh, me passa o facão. Como é que passa esse facão? De maneira segura, que nenhum dos dois atores ali naquela situação vai se machucar. A gente ensina e eles aprendem, e eles se portam com a responsabilidade que a gente espera que eles tenham. Parece uma coisa assim até óbvia, mas muitos pais não se dão conta, não percebem que os filhos estão correspondendo ao que eles estão esperando deles. Se a gente já espera que o nosso filho não vai dar conta de mexer com o facão, eles não dão conta. Se a gente espera que o nosso filho não vá dar conta de fazer uma comida num fogareiro, não vai dar conta de ligar um bujão de gás, não vai dar conta de ligar um lampião a gás, que a gente ainda usa só para eles aprenderem a perder aquele medo de mexer com bujão de gás. Eles não dão mesmo. Mas se a gente trata eles como pessoas que são capazes e a gente dá as orientações, as instruções práticas, técnicas, ali, ó, é assim, assim, assim que cozinha. Tá vendo, filho? Olha, quando a gente for fritar o ovo, a gente precisa tomar cuidado para não espirrar muito. Então, que tipo de roupa você vai usar? Fica um pouco longe, usa as ferramentas, né? A escumadeira um pouco mais comprida, para você não ficar com a mão ali, com a colher muito pertinho do fogo. Essas instruções, e deixa ele experimentar. Deixa ele experimentar. Recentemente, eu estou com 48 anos, estou para fazer 50 já quase, né? Recentemente eu estava fazendo café, que eu faço todos os dias, e me distraí, entornei o café em cima de mim, molhou meu roupão, queimou um pouquinho minha mão. Gente, isso acontece com adulto. Não acontece tanto quanto acontecia quando a gente era mais jovem, porque a gente já está mais treinado. Mas só acontece menos hoje porque a gente teve a oportunidade de experimentar antes. Então, com relação às saídas, é a mesma coisa. Confia que seu filho vai saber tomar as decisões. Negocia com ele, né? Outro dia, desculpa. Outro dia não, essa semana mesmo, uma mãe estava me dizendo que a filha de 15 anos estava de namorado novo e tinha pedido para ela para deixar sair durante a semana e voltar às 9 da noite. E a mãe não deixou. E a filha teve uma crise, né? Brigou, xingou, falou umas coisas horrorosas para a mãe ficou muito magoada, muito chocada, inclusive, com a reação da moça, que sempre foi uma moça muito calminha, quietinha, né? Mas o que ela estava fazendo ali, a moça, ela estava tentando defender a sua própria sobrevivência. Ela precisa se desenvolver um pouco mais. O nível de liberdade que a mãe estava dando para ela era insuficiente para a idade dela. Então, se a mãe achasse que durante a semana sair e voltar às 9 horas era muito tarde, ou era demais, talvez porque ela estude de manhã, eu não tenho esse detalhe, negocia uma coisinha. Olha, 9 horas, já que você acorda tão cedo para ir para a escola, não dá. É melhor que seja, por exemplo, às 8, pode ser? Ah, não, mãe, às 8 a gente vai num lugar, é um aniversário. Às 8 não cantaram parabéns ainda. 8h30? Ah, tá bom, mas olha, vamos combinar. Eu nunca deixei você sair durante a semana e dessa vez eu vou deixar. Eu acredito que você já é responsável para cumprir o nosso acordo. Então, 8h30, aqui dentro de casa. Combinado? Combinado. Cumpriu o combinado? Ok. Próxima vez que ela pedir, a gente deixa um pouquinho mais.
E assim vai. A gente vai dando a liberdade conforme a gente vai sentindo a responsabilidade em lidar com a situação de liberdade que o nosso filho vai tendo, percebe? E isso tem que ter a nossa instrução. E veja, instrução a gente não precisa ficar repetindo toda hora, porque senão é aquele negócio, sabe, de ficar repetindo, 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 denota, ou seja, a gente dá a impressão para o filho da gente de que a gente não confia neles. E isso é péssimo para o autodesenvolvimento, pra autoimagem, pra autoestima, pra autoestima deles. Porque se os nossos próprios pais não acreditam que a gente é capaz, capaz que a gente não é mesmo, né. E aí a gente fica naquele conflito, se sente inseguro, se sente incapaz e não experimenta as coisas que vão dar a maturidade que a gente precisa para lá na frente ser um adulto responsável, ser um adulto que sabe fazer boas escolhas. A gente não aprende a ser um adulto que faz boas escolhas quando a gente faz 18 anos. A gente aprende isso desde cedo, desde pequeno. E quando o adolescente começa a se rebelar porque quer sair, é porque ele está precisando de um pouco mais de liberdade. Então, não tem uma receita pronta, ó, tal idade, tal hora em casa, não existe isso. Por quê? Porque existe a própria maturidade da pessoa, que não tem a ver com a idade, tem a ver com outros fatores pessoais, individuais. Tem criança de 12 anos e tem adolescente de 12 anos. A mesma idade, para um pode ser super infantil, para o outro pode ser super maduro. E os 2 são normais, os 2 são normais. É que existe uma flexibilidade aí na faixa etária, do desenvolvimento da própria criança, não é. Então, assim, a gente vai dando a liberdade conforme eles vão crescendo, aos pouquinhos, e vai testando, e vai dizendo para eles o que a gente espera deles, e combina: "Olha, nós estamos combinando. Eu estou me sentindo ouve por que que ela quer ir para aquele lugar, quem vai, quem não vai, eh, saiba um pouco mais da vida do seu filho. E isso não é naqueles interrogatórios intermináveis que parecem inquérito policial, não. Jovem não gosta disso, mas ele gosta quando você quer saber como chama os amigos, o que está rolando de legal, o que está acontecendo. Essa conversa é interesse, é conexão. E quando você conhece os amigos, você conhece o namorado, você conhece a família do namorado, você se sente um pouco mais segura. E se você não se sente segura, senta e conversa. Ouve o ponto de vista do seu filho, vê por que que ele quer sair, onde que ele vai, o que que eles vão fazer, ouve, mas assim, de coração e ouvidos bem abertos, sabe, sem julgar, sem criticar, sem interromper, deixa ele falar, tá, com dignidade, com respeito. E quando ele terminar de falar, aí você põe o seu ponto de vista, abre o seu coração, coloca a sua vulnerabilidade exposta para o seu filho: "Filho, eu morro de medo, porque a gente vê aí na televisão tanta coisa que acontece, você está numa fase em que é justamente a fase em que vai chegar alguém e vai te oferecer drogas, e eu sei que a pressão social, né, dos amigos todos ali te chamando de careta, tal, pode ser as pessoas às vezes não conseguem, discernir, tomar a decisão correta. Então, para esse momento, eu queria que você tivesse um pouco mais maduro. Eu tenho medo de te expor a situações que você ainda não está preparado. E aí você vai sentindo, na conversa com seu filho, se ele já está maduro para enfrentar determinado tipo de situação ou não, percebe? E toda aquela orientação que você deu de como mexer com o facão, você vai perceber que vai funcionar. Lembra quando você tinha 15 anos e você queria sair? Não faz tanto tempo assim. Parece que foi ontem e ao mesmo tempo parece que foi em uma outra vida. Não é assim que acontece com você? Então, mãe, ó, para a gente fechar aqui a nossa live, liberdade, festa de fim de ano, festinha dos amigos, festinhas da turma da escola. Solto mais ou prendo mais? Vai soltando aos pouquinhos.
conforme ele vai crescendo e tendo liberdade. Deixa eu ver o que a Lê está falando aqui, ó. Oi, Sagrinha, fiz uma conta só para acompanhar suas lives. Ai, que coisa fofa! Coisa linda! É melhor Nora ever. Coisa linda. Obrigada, Lê. Obrigada mesmo, viu? A Lê, inclusive, é psicóloga. Ela vive me dando uns toques super interessantes. Gosto muito, viu, Lê? Entende isso? Então, ó, solta um pouquinho, conversa, expõe seu lado, ouve o lado dele, mas vai dando um pouco mais de liberdade, porque não vai acontecer um momento mágico aos 18 anos em que ele vai virar uma chave e de repente saber fazer as coisas. Se ele nunca foi treinando, adolescência, mãe, segura essa, adolescência é o período em que você tem para deixar o seu filho se tornar um adulto. Isso acontece num processo longo, de cerca de 10 anos, em que ele vai experimentando um pouquinho mais de liberdade, aos pouquinhos, arcando com a consequência das escolhas que ele vai fazendo ao experimentar essa liberdade. E isso vai fortalecendo o próprio caráter dele, vai fortalecendo o músculo de fazer escolhas, sabe? A capacidade de lidar com situações inesperadas, situações adversas. Ele precisa experimentar e ele precisa saber que quando der alguma coisa errada, ele vai poder ligar para você sem sem ter que enfrentar aquele, mas eu te disse, tá vendo? Quando eu falo para você que não é para ir para esses lugares, isso te afasta, isso vai fazer ele ligar para uma pessoa que não vai ter tanta proteção por ele quanto você tem. Ele precisa se sentir seguro que quando acontecer alguma coisa ruim, ele vai poder te ligar e você vai estar ali para ele. Você vai, ó mãe, estou num lugar aqui que não está muito legal, você pode me buscar? Mas são 2 horas da manhã, não importa. Você não lavava fralda? Não, acho que não, né? Eu lavava a fralda só do Tiago, da Thalita não tinha mais fralda para lavar, já era descartável. Mas assim, lembra aquele trabalho braçal que o bebê dava, né? Não dormia, a mamada que era difícil, as cólicas, comidinha e toda aquela situação, médico, né? Porque criança pequena fica muito doente, a gente tem que levar muito ao médico, vacina, não sei do que. O trabalho continua, só que agora se transforma numa outra fase do videogame. Agora é buscar de madrugada quando ele precisa do seu apoio, é levar, é conhecer a galera, é trazer a galera para dentro da sua casa. Vai dando, sim, um pouquinho mais de liberdade, mas nem um extremo de soltar e se vira, vai aprender com a vida. Isso não precisa ser assim, ele ainda precisa do seu apoio, ele precisa da sua orientação. E nem não vai sair de jeito nenhum, porque você nunca saiu, então você não vai sair. Porque vai dar ruim dos 2 jeitos, tá? O jeito é sempre o equilíbrio, sempre a coluna do meio, sempre o devagarinho e sempre, tá bom? Gente, se ficou alguma dúvida se esse tema, de alguma forma, ainda tem mais coisas para te orientar, se tem alguma coisa que ainda não ficou claro, se na prática você não sabe como fazer, pode perguntar, põe nos comentários, se tem alguma mãe que você acha que pode se beneficiar dessa nossa conversa, pode compartilhar o conteúdo que é gratuito, não precisa se preocupar, compartilha, porque às vezes é uma boa ação que você está fazendo por alguém, tá bom? Mas agora eu vou lá ver os meus netinhos, ver se está todo mundo já jantado, e que você tenha muita paz dentro do seu lar com seus filhos adolescentes, tá bom? Um beijo e a gente se vê segunda-feira no Pergunte para Val, tá bom? Beijo, manda sua pergunta. Tchau, tchau.